com mais um Fortaleza Cast. Muito obrigada por você que está me acompanhando aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, ligadinho no nosso Fortaleza Cast, especial para você, torcedor do Fortaleza. Hoje a gente vai falar de coisa boa, né? De Juan Pablo Vojvoda, o treinador argentino. Já foi pauta outras vezes aqui no nosso programa, no nosso podcast, mas ele sempre volta à tona. Claro, como uma figura marcante que ele é dentro do Fortaleza, nessa história que ele vem escrevendo desde 2021, e várias pessoas dentro do clube já até falam que o Vojvoda deixou de fazer história e virou a própria história. E não tem como a gente não falar sobre ele nessa semana que foi tão especial, em que ele atingiu outra marca enorme dentro do tricolor do PC e se tornou o treinador com mais jogos à frente do Fortaleza em partidas oficiais, 233 vezes Juan Pablo Vojvoda. E para falar sobre isso comigo aqui, eu convidei Alexandre Mota e Breno Rebouças. Um clima muito amistoso, graças a Deus. É sempre muito bom ter vocês aqui, porque o André Almeida ele é muito apocalíptico, ele gosta muito de caos, entendeu? O Antônio Neto às vezes solta uma polêmica aqui e ali. Reima demais, né? Reima demais. Mas vocês dois, eu sei do companheirismo, da amizade. A gente vai falar de Vojvoda aqui, né? A gente precisa ter esse clima mais ameno, digamos assim, pra gente falar de coisa boa, celebrar Juan Pablo Vojvoda aqui no nosso Fortaleza Cast. Prazer, né? Eu não gosto muito do Breno, não, mas eu gosto muito desse tema. E acho que gosto também desse espaço. E é isso, né, amigo? Estamos juntos. Mas brincadeiras à parte, Marta, a gente vai comentar um pouco sobre ele, né? Que já é o maior técnico da história do Fortaleza. Você já entrou com as duas pernas na porta, né? Mas ele Alexandre eu Mota, acho que quem está acompanhando a gente aqui, quem está assistindo, né, em determinado momento, vai chegar a essa conclusão. A gente vai tentar destrinchar e explicar um pouquinho sobre por que ele é o maior técnico da história do clube, mas agora não só o maior, também o que mais vezes esteve à frente da equipe. Então, é um contexto muito grande. Eu acho que o Vojvoda por si só é um acontecimento, mas o contexto em torno dele o torna ele ainda maior. E realmente é uma satisfação conversar sobre esse personagem, né? Que é um gringo que chegou aqui e se tornou, sem sombra de dúvidas, o argentino mais querido do futebol cearense é Juan Pablo Vojvoda. Breno Rebouças, seja bem-vindo. Pois é, Marta, satisfação estar aqui mais uma vez no Fortaleza Cast. Acho que o clima só não está mais amistoso. Se você tivesse trazido o Hugo Eduardo, seria mais amistoso. Mas ao lado do Alexandre tá tudo certo, tudo tranquilo, né? E olha, o Vojvoda, ele... Desculpa, o Hugo só não veio porque ele disse que a agenda dele tá muito lotada, que ele tá trabalhando ali para um pessoal que tá exigindo demais Exato, dele. né? Tão Aí ele não pôde vir hoje. a pele dele. Eu achava que ele trabalhava para um grupo. Mas tudo bem. A questão é a seguinte. O Vojvoda, ele é um maior capítulo, assim, em termos de técnicos da história do Fortaleza. Acho que ninguém tem mais história para contar do que ele, e histórias dentro das quatro linhas, porque o Vojvoda, ele é muito concentrado dentro do campo. Claro que ele tem outras situações que ele já realizou fora de campo, até curiosas, que mostram esse lado mais humano dele, mas o Vojvoda, quando a gente pensa nele, a gente pensa em conquistas que o Fortaleza fez com bola rolando, dentro do gramado, o que o time conquistou. Acho que esse é o forte principal dele, para mostrar o tamanho dele como treinador, porque o lado humano dele é muito mais do pessoal, ele faria aqui como ele faria em qualquer clube, mas as conquistas, o que diferencia ele em termos de maior treinador ou não da história, é a questão do que ele conseguiu fazer com o Fortaleza. E quando a gente fala em conquista, a gente não pode se limitar a troféus. O Vojvoda conquistou outras coisas que não foram troféus, mas que ninguém tinha feito pelo Fortaleza. Então, sem dúvida alguma, quando você pensa dentro das quatro linhas, ele é o maior nome e se tornou o mais longevo. Eu acho até, não sei se o Alexandre concorda comigo, que o fato dele ter chegado ao jogo 233 e ter se tornado o cara que mais comandou o Fortaleza é até uma das coisas pequenas, dadas as outras coisas que ele fez no clube. Isso é até um detalhe pequeno perto do que ele já fez, né, das coisas que ele já entregou na equipe. Mas, sem dúvida alguma, muito simbólico, porque para um cara do tamanho dele, ser o cara que mais comandou o Fortaleza vem ali a completar o pacote, digamos assim, né? É como se fosse uma cerejinha ali em cima do bolo, e eu acho que o Vojvoda dá, não um podcast, mas dariam horas e horas aqui de conversa, porque tem muitas coisas para se abordar sobre ele. Até porque, né, quando a gente vai fazer esse paralelo de ranking, é evidente que agora se joga bem mais do que na época do Moésio Gomes. Sim. O Moésio, ele estava como o técnico mais jogos à frente do Fortaleza, mas em outra geração, em outro contexto, em que você tinha bem menos partidas. Então é por isso também que eu concordo com o Breno nesse sentido. O número pelo número é um detalhe, né?
acaba realmente sendo só mais um acréscimo dentro desse rol que o Vojvoda já trouxe. E tem um detalhe curioso, você fala sobre dentro de campo, mas fora de campo acho que também é uma grande marca dele, a gente vai também pontuar sobre isso, mas só para trazer esse detalhe. No dia que eu fui tomar minha vacina, Ah, não, vacina esse essa, bastidor é muito bom. em um Você shopping, precisa contar. aí quem estava lá na fila? Eu cheguei, né? Fui pro final da fila, fiquei lá. Aí fui mais meu pai. Aí depois passa um argentino, o Gaston. Porque o Vojvoda não é só o Vojvoda, né? É o Gaston, é o É, Naruel, é todo os mundo. argentinos só andam juntos, aí passa o Gaston. E eu falei, mas eu conheço aquele cara ali. Acho que ele é o auxiliar do Vojvoda. Aí depois passa o Naruel. E depois o Vojvoda. E para onde eles vão? Eles ficam justamente ao meu lado. A gente estava na fila para tomar a vacina. E aí chega o trio. Fica justamente. Só havia eu, meu pai. A pessoa atrás do meu pai já era esse grupo de Não me passou argentinos. pela cabeça que eles ficaram do seu lado porque era o final da fila, não? Foi uma coincidência ser o final da fila? Mas era Ah, exatamente. sim, que eu achei que você achou que eles tiveram ido. Nossa, o Alexandre de Mota está ali, vamos até Cara, ele. Não. Breno, não, cara, por É. favor, vamos. E aí eles ficaram na Tá muito fila, né? defensiva, O homem cara. tá Vamos se abestinhado, acalmar, viu? vamos se acalmar, viu? Mas aí é curioso porque nesse dia, como nós estávamos presos por ali, né? E aí eu até fiquei pensando, eu vou conversar com ele e tal, como é que vai ser? O meu pai não quis saber disso. Meu pai foi disse: Ô, Vojvoda! E aí, Vojvoda? Tomar vacina, Vojvoda? Como é aí? Tomar vacina e tal. E aí a gente ficou, acho que uns 30, 35 minutos conversando muito sobre inúmeros temas para além do Fortaleza, né? Mas sobre adaptação à cidade, sobre a família, e ele pontuou muito sobre isso. E nesse dia eu achei muito curioso porque ele realmente estava super tranquilo e minha família é assim, o meu filho tal é assim, um quer ser jogador, como é que pode? Aí o outro falou, não sabia também disso, o Naruel tem um filho que é jogador e joga, né, em um time acho que do México, da América do México, ou é da própria Argentina, e eles ficaram, pensei até em trazer para Fortaleza, mas não e tal. Então foi um momento em que eu vi também muito do lado humano dele, porque a gente conversou durante muito tempo sobre muitos temas para além do clube e sempre dentro dessa perspectiva, sem ser um incômodo, com outras pessoas chegando e vendo que era o Vojvoda e batendo foto, e ele atendia todas as pessoas. E eu vi como ele realmente sente muita satisfação. E ele até falou nesse dia que ele não está acostumado a isso. Ele nunca imaginou que isso iria acontecer. O Vojvoda era o doutor Vojvoda. Era o cara que ia seguir um caminho da saúde, pelo menos foi isso que ele pontuou nesse dia. E falava, não imaginava que eu ia ser uma celebridade, eu nem gosto disso. Mas agora eu tenho que andar na rua e aqui vocês gostam muito disso. Aí eu falei, rapaz, não é bem assim, né? Mas é porque você é técnico de um grande clube, um clube que tem muita torcida. Enfim, é só esse bastidor porque foi um dia que eu vi também um pouco disso. A gente fala muito com ele atrás, né, do microfone, ele lá como técnico, ele lá sempre num clima, né, muito contexto de jogo, mas nesse dia ele estava só sendo um homem, tomando a sua vacina, e tomem a vacina, viu, pessoal? Quem está acompanhando a gente, a vacina da época contra a Covid. Vojvoda toma vacina também, viu? Todo mundo tem que tomar a vacina para se prevenir, pelo amor de Deus. E o Vojvoda, de fato, Alexandre, ele é um cara muito simples. Em todas, mesmo com tudo isso, com toda essa glamourização, digamos assim, da imagem dele, que cresceu muito rapidamente no cenário do futebol nacional e internacional também, do nome do Vojvoda ser sempre pautado em grandes clubes, já treinadores que se destacaram nessa temporada. O Vojvoda sempre está lá, o trabalho dele com o Fortaleza é sempre muito exaltado. E ele se manteve na sua essência, simples, como você falou ali. Ele estava ali como apenas um homem que foi ali para a fila tomar vacina. E ele conversou com todo mundo dessa maneira. E ele é essa pessoa de você faz homenagem, você faz um monte de coisa, faz mosaico, ele se emociona, mas no fim ele só... Gente, sou apenas eu sou apenas o Juan Pablo, o cara que gosta de trabalhar com futebol, o cara que é família, que gosta de tratar todo mundo bem, que tem ali os funcionários do dia a dia como prioridades também, sempre que ele vai exercer esse trabalho dele, que confia nos jogadores. São muitas qualidades que a gente pode falar aqui do Vojvoda, mas eu acho que se manter simples diante de tudo isso é uma das maiores, do lado humano do Vojvoda. Eu acho que não tem nem muito como você desassociar o lado humano do lado profissional, porque eu acho que é a humanidade dele
que tornou o profissional Vojvoda que a gente conhece. Porque não tem como ele deixar de ser o Vojvoda. Ele não tem como, quando está ali na beira do campo, não, na minha vida eu sou assim, mas aqui na beira do campo eu sou outra pessoa. Ele é o Vojvoda em todas as decisões dele. Tem as teimosias às vezes, erra como todo mundo erra, mas que, no fundo, ele é um cara simples que faz o trabalho dele da melhor maneira possível. E você olha e fala, cara, não é tão simples fazer o simples. E o Vojvoda consegue. E isso eu acho que é uma das grandes qualidades do Vojvoda e um grande diferencial para ter feito que ele conseguiu várias metas, que a gente vai falar aqui também, que o Breno já apontou, que ele conseguiu com Fortaleza, para além de taças, e da pessoa que ele é, que foi abraçado tão rapidamente pela torcida. Vocês falaram que o número 233, no fim das contas, é só um número ali, a cereja do bolo. E eu concordo, mas ao mesmo tempo eu também enxergo que no futebol atual não é só um número pela raridade que é você ter, hoje, no futebol brasileiro, um cara que completou 233 jogos e segue, tem contrato até 2025. E tem um detalhe muito especial nisso daí, que é o seguinte: esse número ele é possível, foi possível chegar até ele muito por escolhas do Vojvoda, porque ele teve muitas oportunidades de sair. Não, a gente fala assim, 233 é raro, dá a impressão que o Fortaleza que manteve ele até aqui. E muitas vezes foi uma escolha dele. O Fortaleza não o mandou embora, é fato, em momentos, por exemplo, críticos, como a lanterna de uma Série A durante todo um turno, não a lanterna, mas as zonas de rebaixamento durante todo um turno, quase sempre na lanterna. Ali era um momento de crise, ali ele poderia ter sido mandado embora e o Fortaleza segurou. A gente pode falar do momento em que o Fortaleza, quando ele foi procurado, por exemplo, até por seleção, o Fortaleza chegou e, a gente vai melhorar aqui, aumenta teu salário, vamos ajustar as que coisas. Foi esse ano, inclusive, e já renovou até o ano que vem. Exatamente, só que tivemos vários momentos em que ele poderia ter saído para clubes que ofereceram salários até maiores para ele, né? Condições de ter equipes que pudessem brigar diretamente pelo título brasileiro. O futebol árabe era uma proposta de quase 2 milhões Sabe, eram de salário mensal. absurdas, e ele disse não. Muitas vezes não é verdade, ele não disse nem não. Muitas vezes ele não quis nem ouvir a proposta. Então, ele chega a esse número não só porque o Fortaleza o manteve, mas porque ele quis ficar também no Fortaleza. É uma via de mão dupla. Foi um Fortaleza que o segurou em momentos de crise, mas em momentos de ápice ele também falou, eu tenho que cumprir meus contratos. Eu assinei, eu vou ficar até o fim, é aqui que eu quero trabalhar. Então, é uma coisa que vale para os dois lados e é outro diferencial que ele tem como treinador, porque a gente ouve muito técnico falar no Brasil que máquina de moer treinadores, futebol brasileiro troca demais, ninguém tem tempo para trabalhar, mas aí o mesmo cara que fala isso, quando ele tem a chance de ir para um clube maior, ganhar um salário melhor, ele não pensa duas vezes e vai embora. A gente já viu técnicos que têm história tão bonita quanto a do Vojvoda no Fortaleza fazerem isso não uma, mas duas vezes. Eu tô falando do Rogério Ceni, obviamente, que eu acho que tem também uma história gigantesca, mas o Rogério Ceni por 2 vezes deixou o Fortaleza. O Vojvoda não fez isso. É mais um diferencial. Então, é outro ponto que a gente tem que colocar na conta do diferente, de tão diferente que ele é para cá. Talvez para o país, para a Argentina ou para outros lugares, não seja tão assim, a gente não admira tanto, mas aqui no Brasil, que a gente sabe que ocorre demais essa troca, pra gente realmente foi surpreendente. Hoje não é mais, mas no começo foi muito surpreendente. E não é a primeira vez que eu falo isso. Quando ele renovou o contrato no início da temporada, né? Eu falei, o Vojvoda é raro. O Vojvoda não é um caso comum. O Vojvoda é raro. E é raro que se encontre clubes, também como o Breno bem pontuou, que banquem o treinador quando tá tudo indo por água abaixo, quando tá tudo naquele momento ruim, que as coisas não dão certo. É muito raro que um clube chegue e banque. Então, o Fortaleza e o Vojvoda, na minha visão, eles se completam em um casamento perfeito. Vocês acreditam em almas gêmeas? Acho que sim. Sim. Porque, para mim, esse caso é um caso, assim, que eu sou uma pessoa muito poética, assim, muito lírica, muito de imaginar histórias e enredos. Eu gosto muito de histórias. E essa história do Vojvoda no Fortaleza, ela me encanta demais por todas essas coisas que parecem mínimos detalhes, mas quando você vai ver no todo, e é porque a gente ainda está vivendo isso, quando tiver o distanciamento histórico, vai ser ainda maior, vai ser ainda mais extraordinário. E eu acredito muito que
estava meio que destinado um para o outro ali. Uma história que os dois cresceram Até no juntos. momento certo dele vir, né? Isso, tudo se encaixou na devida proporção, no momento certo, na hora certa, e não acredito em casualidades. Eu acredito que, de fato, o Fortaleza precisava do Vojvoda e o Vojvoda precisava do Fortaleza. E eles Isso, se casam. isso é tão nítido, né? Não só pela perspectiva, não só pelo perfil de uma pessoa que consegue se eh, deixar e não se contaminar pela vaidade, porque isso é algo muito inerente dentro do no cenário do futebol, de você ganhar muito e você começar a ter um outro comportamento, ou mesmo começar a enxergar o clube de outra perspectiva. Eu acho que o Vojvoda trouxe isso ao Fortaleza e também serve como exemplo para a gente do próprio clube, gente internamente que olha para ele e diz: poxa, ele fez tudo isso e ele segue igual. Ele segue o Isso. mesmo cara que se emociona junto aos funcionários. Mas eu acho que também parte do pressuposto de que o Vojvoda chega com uma ideia que o Fortaleza tinha naquele momento. A chegada do Vojvoda não foi rápida, a chegada do Vojvoda não foi a primeira opção, foi um período em que o Fortaleza negociou e passou semanas estudando, e ele tinha exatamente o perfil que o clube queria. Se a gente vai lembrar naquele momento, é a saída do Enderson, né? Tem a Isso, eliminação dentro da da Copa Copa do do Nordeste. Nordeste, o Enderson até então tinha perdido pouquíssimas vezes. Ele tinha 83% de aproveitamento, eu acho. E eu lembro que o Exatamente. Marcelo falou na época que um dos receios foi: como é que eu vou explicar a demissão de um cara que tem 80 e poucos por cento de aproveitamento? Mas foi a decisão mais acertada da vida dele. E o Fortaleza tinha um DNA e uma perspectiva de atuação que ele não conseguia entregar. E aí você tem um ano anterior em que houve realmente um momento de oscilação muito grande, de decisões, né, muito equivocadas, em que havia muita pressa para escolher o treinador e o Fortaleza acaba escapando de um rebaixamento, mudando muito de Sim. treinador naquele momento, né? Até a Chamusca passou por esse processo também. Então é um momento em que todo mundo no PC para e diz: o que a gente quer? Quem é o cara do mercado que tem exatamente o perfil que a gente quer? E a gente vai lembrar, Fortaleza foi negociar com o Fernando Diniz, que até pouco tempo teve título agora, né, da Libertadores com o Fluminense, esteve na seleção brasileira. Então, o Fortaleza buscou um perfil, alguém que tivesse uma filosofia. E isso casa muito com o que você está dizendo, porque é entender, é a alma gêmea, mas acima de tudo é o cara que era o que o Fortaleza precisava naquele momento, não só taticamente, mas também fora de campo. Eu acho que a união se mostra muito grande por conta desse contexto. O clube buscou Ariel Holan, o clube buscou Fernando Diniz e o clube entendeu que o Vojvoda, aquele argentino do União La Calera, que naquele momento não tinha nenhum título na carreira, E que ninguém daqui conhecia, ninguém do futebol ninguém brasileiro conhecia, não conhecia. era cotado em canto nenhum, acabou sendo o alvo da equipe. Então o time também teve essa mentalidade, foi buscar esse cara diante de tantos contextos e esse cara acabou dando tão certo. Por isso que eu concordo contigo quando fala que é o casamento perfeito. O Vojvoda precisava ser abraçado pelo Fortaleza, utilizou o do Fortaleza também para crescer, porque no Fortaleza ele ganha títulos, os primeiros da sua carreira, ele ganha mais visibilidade no contexto da América do Sul. Hoje o Fortaleza chega em uma final de Sul-Americana, né, na temporada passada, em que o Fortaleza é um alvo, o Fortaleza contrata inúmeros jogadores argentinos e o Vojvoda também é o pilar, é o grande nome desse projeto. Então foi bom para todo mundo essa união até aqui. Aliás, só uma correção: ele foi com quase 80%, não era com 83%. O Enderson tinha quase Uhum. 80% quando foi demitido. E eu acho que isso mostra de fato como as duas partes elas são bem alinhadas, né? Porque o Vojvoda também não gosta do arroz com feijão ali. Ele sempre procura inovar, ele sempre está pensando, ele sempre está com a cabeça, tá? E o Fortaleza, nesse momento de incerteza, né? De tipo, meu Deus, eu vou seguir aqui no que sempre é feito, naquela coisa, aqueles mesmos nomes do futebol brasileiro. Não, eu vou olhar para fora, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Então, a mentalidade de quem faz hoje o Fortaleza e do Vojvoda, elas são muito semelhantes, elas caminham juntas. Por isso que eu acho que esse projeto deu tão certo assim, e que de fato foi um encontro que deveria acontecer, e só quem ganha é o torcedor do Fortaleza, é a gente que acompanha Sim. todos os dias essa história sendo escrita, eles também, todo mundo que faz o Fortaleza hoje, funcionários, por
tudo que o time está vivendo hoje passa muito pelo trabalho do Porque Vojvoda. atrelado ao Vojvoda está disputar competições internacionais, Perfeito. enfrentar clubes que o Fortaleza há pouco tempo nem imaginava que podia enfrentar, Boca, Vencer um River, Boca Juniors, sabe? do E times Castelão. desse naipe. Com o Vojvoda, o Fortaleza viveu momentos que durante muito tempo ficou só no imaginário, no sonho. Eu lembro Eu até acho que que alguém... nem no imaginário, Breno. Não, mas eu lembro até que... Foi muito melhor Ó, do que o teve foi. um É. torcedor que eu achei muito criativo, ele colocou no Twitter, quando o Boca veio pro Castelão, ele falou assim, gente, eu vou acompanhar Fortaleza e Boca no Castelão. E não é no videogame, tá? Porque assim, era coisa que você ficava assim, será que vai acontecer? O torcedor imaginava que um dia, talvez, disputasse. E tudo isso foi vivenciado, e outras coisas serão vivenciadas. Gente, o Fortaleza foi finalista de uma Copa Sul-Americana. Não ganhou, tudo bem, mas você disputou um título de Sul-Americana. Fortaleza... Até o final. sabe, Ficou com e a mão nas na taça. penalidades, sabe? Disputando até a última bola ali. E isso é uma coisa que há pouco tempo, se a gente pensar que em 2017 o Fortaleza acabara de sair de uma Série C, de 8 anos de uma Série C, você chega no fim de 23, poucos anos depois, numa final de Sul-Americana, é muita coisa. E isso também passa pelo Vojvoda, porque se a gente parar para lembrar, só fazendo aqui uma comparação, né? Com o Rogério Ceni, o Fortaleza tinha feito uma campanha de 9º lugar na Série A, que até então era muito boa, conseguiu vaga para ir para a Sul-Americana, mas Pela primeira caiu na vez. primeira fase. Mas com o Vojvoda, você chega... Você quarto No lugar primeiro na ano do Série A. Vojvoda, ele já entrega um G4. 2021 do Vojvoda foi um negócio incrível. E a semifinal Quarto lugar da Copa de do Série A. Da Copa do Brasil. Brasil. Semifinal de Copa do Brasil. Libertadores avançando para a fase seguinte, caíram num grupo com tradicionais Alianza Lima, Colo-Colo e com o River. Cada um grande no seu país. Sim. Sabe, minha gente, não foi pouca coisa. Então, tudo isso que a Marta falou, que o torcedor tem vivido esses últimos anos, tá atrelado à Vojvoda. Eu não sei, sinceramente, afirmar se o Vojvoda não estivesse, se o Fortaleza teria passado por isso tudo. Eu também acho. Acho, o Concordo Alexandre citou a contigo. questão do perfil, acho que esse perfil ele não saiu do nada. O Fortaleza se acostumou a uma coisa mais ofensiva, mais ousada, até construída com o Rogério Ceni, que o Rogério, eu acho que ele também tem uma parcela muito grande nessa subida que o Fortaleza Sim. teve. Sim, na mentalidade Exato, do na Fortaleza. mentalidade, Sim, no perfeito. entender que, peraí, por que eu não posso tentar? Por que eu E não posso por que ir que eu mais? tenho que me contentar? Eu acho que a Exato. palavra é essa. É isso. O Fortaleza abandonou esse contexto. O Rogério, ele deixa essas coisas aí que você falou, essas perguntas, esses pensamentos. E aí o Fortaleza fala, quer saber, eu quero mais. Então eu vou buscar agora um perfil que seja daqui pra cima, eu não quero pra baixo. E que Eu acho queira que- mais também, Exato. Eu acho junto que esse comigo. foi o ponto. Você dizer, olha, eu não posso... Se eu tive um cara que me entregou tanto como o Rogério entregou, eu preciso de um cara que se entregue ou igual ou mais do que ele, menos eu não aceito. E o Fortaleza foi buscar... Ele teve técnicos, por exemplo, foi o Chamusca, foi o E o Anderson, Anderson. mas porque era um momento que você tinha que procurar as pressas pra terminar o campeonato e, E tal. de fato E- foi um campeonato muito, e o muito Anderson- Exato. difícil, né? No meio da pandemia. Pois é, foi era uma coisa quebrado. complicada. Mas na hora que o Fortaleza teve a ideia de, não, o Anderson tá com 76%, 78%, sei lá, por cento de aproveitamento, vamos demiti-lo, porque a gente sabe que... Eu lembro que o Marcelo Paes falou isso. Apesar do alto aproveitamento, a gente sabe que não era aquilo que a gente queria. Não era aquele jogo. Então, o Fortaleza tomou essa consciência. Peraí, eu preciso... Tô ganhando, mas eu quero uma coisa parecida com o que eu tinha antes. Então tem que ser dali pra cima. E aí, definiu o perfil, foi buscar e achou o Vojvoda, que realmente, dentro das 4 linhas, pra mim, ultrapassou e hoje é o grande trabalho. Então, o Vojvoda, ele passa por toda essa situação que a gente está comentando. Mudança de pensamento, o acreditar mais em si, o trazer jogos que eram inimagináveis até pouco tempo e aonde ele conseguiu colocar o time. O Fortaleza hoje é muito respeitado fora do Brasil, na América do Sul. Todo mundo sabe, que você chega na Argentina, pode perguntar, eles sabem quem é o Fortaleza. Em todos os países aqui da América do Sul, eles sabem quem é o Fortaleza. Talvez se você fizesse essa mesma viagem há 4, 5 anos atrás e perguntasse, as pessoas muitas vezes não conhecessem. Hoje o Fortaleza é conhecido na América do Sul toda pelo que ele já fez nas poucas participações ainda que ele tem em competições internacionais. Sabe o que eu acho mais extraordinário ainda? Que a gente tá falando disso tudo, do que aconteceu até aqui, mas que ele ainda quer mais. Sim. Ele não se contenta e ele parece nunca estar satisfeito. A gente está falando de 233 jogos que vão virar, pelo menos nessa temporada, a gente já está aqui na metade da temporada, já tem mais de 30 Ele vai para jogos. 300 Vai fácil. ter mais... pode chegar a mais de 300, com não, certeza vai 300 chegar não, porque na próxima temporada. Isso. Acho que acredito que chega ali nos 270, 280, dependendo, vai chegar ali- dependendo Ele do vai criar uma margenzinha dentro do ranking dele margenzinha? e aí você não vai conseguir alcançá-lo Quem mais. que vai alcançar o Vojvoda? Essa é a questão.
depois de tudo isso, e acho que o torcedor nem imagina um mundo, um Fortaleza, sem o Vojvoda hoje em dia mais. Ele virou, de fato, um pilar muito forte. Eu não sei nem se o Vojvoda se imagina fora do Fortaleza. É uma coisa assim que parece até impossível de acontecer. Um negócio que a gente eu tive a não... oportunidade de conversar com algumas pessoas do clube algumas vezes, não recentemente, mas assim, não recentemente quer dizer, não ontem, antes de ontem, não isso, mas assim, de alguns dias anteriores, em algumas visitas que fiz ao PC, e o que me relata é sempre a mesma coisa, que quando ele sempre fala numa perspectiva como se ele fosse ficar, mas muito tempo Sim. ele fala assim, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ser importante daqui a uns 3, 4 anos, quando eu talvez... longo prazo. Ele sempre fala a longo É o prazo, ele projeto, sempre né? pensa O como se ele projeto- fosse ficar... E outra coisa que me chamou a atenção nas muitas homenagens que foram feitas a ele foi uma fala do Alex Santiago. De uma Na fala verdade, que uma fala dele que o Vojvoda sempre fala Isso. para ele, que não existem projetos impossíveis, existem pessoas impacientes. E isso eu fiquei pensando, falei, caraca, de fato, né? É um ensinamento muito muito forte. dentro do futebol, no contexto do que o Fortaleza está vivendo. É realmente algo que a gente vê, a gente enxerga nesse trabalho do Vojvoda. Ele não é impaciente, ele tá aqui, ele deixa muito claro, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Se a gente não ganhar essa temporada, na próxima a gente vai, eu confio no projeto. E ele chegar e falar para as pessoas dentro do clube, olha, não existe projeto impossível, existem pessoas impacientes. E ele mostrou que é paciente e que confia nesse projeto e que vai até o fim, até ele atingir a meta dele. É um discurso de muita resiliência, né? Quando a gente escuta algo dentro dessa perspectiva. E quando você entra no futebol brasileiro, acima de tudo, você encontra essa narrativa, porque você enfrenta times que possuem um poderio de investimento muito grande. Se você tem um contexto de futebol que cresceu, que foi o Brasil, assim como a sociedade o futebol também. A desigualdade existe e é muito latente. O Fortaleza compete sem esse investimento. Sim. Só que, quando você tem um projeto, você tem os pilares e você tem o entendimento de onde você quer chegar, e eu acho que aí é que está aquela inquietação que o Vojvoda não deixa, pelo menos internamente, ninguém se acomodar, porque ele sabe que ele pode mais e porque ele se acostumou assim. Se a gente vai pensar no ano em que ele chega, ele já consegue esses 2 grandes resultados, né? Mas ninguém nunca chegou dentro do G4, Vojvoda. Mas o time nordestino... o máximo é aqui, ó. Esse teto aqui. Sim. Depois disso, no novo formato... Não, isso aí não acontece. Isso é impossível. Isso aqui é o nosso máximo. Aqui é onde a gente pode chegar. E aí o que é que ele faz? Ele vai lá e ele aplica uma goleada no Internacional dentro da Arena Castelão. Ele começa a ver que o time pode chegar lá. Ele começa ganhando de virada do campeão, que do foi o do Galo. Atlético. Do Atlético Campeão na Mineiro. época. Ele começa a Fora de casa. destruir uma ideia de jogo que todo mundo tinha, de que o camisa 10 precisa jogar centralizado, e ele diz, não, o camisa 10 é o meu ala, e o outro lateral é o meu zagueiro, e é esse o time que eu tenho aqui, porque a ideia de jogo que eu tenho é essa, e eu vou colocar em prática a forma como eu quero jogar. E aí você acaba com 4-3-3, com 4-2-4, com 4-4-2, vamos para uma linha de 3 lá atrás, e é isso. Ele, desde o momento em que ele chega, ele traz o resultado. Aí vamos lembrar aqui, 2022. O que é que o Vojvoda conquistou, né? Avança de novo dentro de torneios internacionais, consegue títulos, porque também consegue o título da Copa do Nordeste. Foi o único time que virou na zona de rebaixamento que não caiu, né? O único time que conseguiu... Lanterna, Grande história lanterna. do por Série 2 A. anos seguidos. Por 2 anos seguidos. Ainda levou o time para pré-Libertadores. Isso. Que conseguiu essa classificação na última rodada, jogando diante do Santos na Vila Belmiro, que era também um cenário ali muito complicado. Aí em 2023 ele conquista tudo de novo. Ele consegue de novo grandes resultados. Ele consegue de novo não só avançar dentro de um torneio internacional, como chegar na grande final com chances evidentes de conquistar o título. E um pentacampeonato. E o Sabe que eu pentacampeonato acho que cearense. que tem disso daí, e eu sempre pensei nisso, porque ele também fez a mesma coisa com o La Calera, que era um time pequeno lá do Chile, né? Então, eu sempre pensei isso. O fato dele ser argentino e talvez não conhecesse tanto, com tanta profundidade, a realidade do nosso futebol, como eu acredito que ele também não conhecia com tanta profundidade a realidade do futebol do Chile, é positivo porque quando você pega um técnico brasileiro que assume uma equipe do Nordeste, esse cara, por crescer aqui, ele já sabe que
Times do Nordeste, quando vão enfrentar os grandes do Sul, é difícil. Aí ele já vai com o pensamento de se defender, ele já vai com o pensamento de que o empate lá fora é Já lucro. tem aquele Já tem aquela coisa, mindset exato. estabelecido. Já tem de aquilo tipo na cabeça. Assim, se eu A empatar gente com o via Corinthians isso. ali, A gente via isso, por exemplo, com o Rogério Ceni, que era um cara ofensivo, ousado, mas o Rogério, quando dizia assim, não, se eu for enfrentar o Palmeiras lá, eu não tenho a obrigação de vencer, eu tenho que tentar me. Sabe, até o Rogério, que tinha essa cabeça mais ousada, era meio até kamikaze, às vezes, naquele 4-2-4 dele, até o Rogério pensava dessa forma. Eu lembro que ele dizia assim: se eu vou enfrentar um time que eu acho que a gente é melhor ou que a gente é igual, eu vou atacar. Mas se eu vou enfrentar um time que eu acho que tem um elenco melhor, eu vou me defender. Ele falava isso muito nas coletivas. O Vojvoda chega, tipo assim, pra ele qualquer jogo era um jogo. Tipo assim, eu posso ganhar qualquer jogo, eu posso ir lá brigar. Ele podia, claro, observando as partidas, ver que tinha um time mais qualificado que o outro, mas ele não tinha isso prévio na cabeça dele. Nossa, eu vou enfrentar, porque eu sou sei um lá. time do Nordeste. Eu vou enfrentar o Flamengo no Maracanã, então... não vai. Eu já tenho que. Não, ele ia lá e encarava, como ele foi lá no Palmeiras, encarou e ganhou lá dentro, como ele encarou o Flamengo lá. Inclusive, o Vojvoda é um dos treinadores que mais venceu esse Palmeiras do Abel Ferreira. Exato. O tanto de tabu que o Vojvoda quebrou. Aí, meu amigo, se a gente fosse falar Então, disso aqui, eu a acho gente que- passava eu acho que Praticamente 3 horas. todos os times ele conseguiu derrubar algum tabu. Eu acho que É. passa muito por isso também, sabe, Marta? O fato de você não ter, como foi a palavra que você usou, mindset? Mindset. De você não ter essa coisa pré-estabelecida na cabeça. Mas Nossa, é o eu vício. sou um time do Nordeste, eu vou enfrentar um grande do Sudeste, eu tenho que ter... Não, ele chegava lá e ele sempre acreditava em todos os jogos, e acho que isso fez com que ele quebrasse uma série de tabus e conquistasse uma série de resultados que as pessoas ficavam impressionadas pelo que o Fortaleza ia lá e fazia até fora de casa. Eu acho que é o vício cultural que o Vojvoda acabou não tendo, né? Porque É. ele, de fato, é um estrangeiro. Ele é o cara que chegou aqui e resolveu morar dentro do PC, mesmo com o time oferecendo hotel, mesmo com o time oferecendo vista para o mar. Não, eu vou jantar com os funcionários, eu vou ficar aqui vendo as paredes do PC, que tem um grande mural por lá, e vou ficar aqui perguntando para o Rinaldo, para o Clodoaldo, o que eles fizeram, quais são os times, quais são os grandes jogos. Eu acho que esse aspecto da cultura realmente é um aspecto inerente ao Vojvoda. E não só com relação a se desafiar, mas também em contrato com os outros, né? O argentino como um todo e o torcedor argentino é muito apaixonado. Eles são todos assim. E aí você vê isso também nos auxiliares do Vojvoda. Você vê isso na comissão técnica do Vojvoda, na forma como todos eles se portam diante de cada compromisso. E é muito a cultura do jogo a jogo, de entender que eu posso tentar quebrar aquela situação. E isso faz muito essa percepção da inquietação desse cara que ano após ano, como a gente estava trazendo, conquistou alguma coisa e ele entende. Bom, bueno, Já passou. por que não? Por que não posso conquistar mais? Por que o Fortaleza precisa ficar parado por aqui? Quem disse que a gente não pode conquistar um título internacional? Já cheguei lá uma vez. Por que não pode chegar de novo? Quem disse que quando sai o sorteio do grupo da Sul-Americana e você tem um Boca Juniors no grupo, eu não posso ser o líder do grupo? Eu acho que o pensamento do Vojvoda é esse. E isso é muito atrelado. Essa perspectiva está muito presente dentro do que ele passa para os jogadores. Quem pode acompanhar aquele documento, né, aquele documentário, na verdade, que o Fortaleza disponibilizou do jogo contra o Boca Juniors em La Bombonera, ele pergunta aos jogadores, né? O que vocês queriam? O que vocês sonhavam? Era jogar aqui? Era ter muito dinheiro? O que vocês queriam? Vocês não estão realizando o sonho em La Bombonera? Em jogar com 50 mil pessoas contra vocês? Então, eu acho que ele ainda tem muito isso vivo. E isso está vivo dentro dele também porque ele foi jogador. Então, acho que são muitas camadas de um cara realmente que vive o clube e vive intensamente o trabalho. A gente teve a oportunidade de estar no estádio, né? Ao fim desse jogo em que ele se consolida como técnico mais vezes à frente do Fortaleza. E o que a gente escuta dos jogadores ele é muito exigente, o Brits falou. Eu ia chegar nisso agora, Alexandre. O Pochettino disse o quê? Trabalhador. Trabalhador, muito trabalhador. E é isso, é o cara que vive internamente o clube 24 horas por dia. A família do Vojvoda está na Argentina. E o Vojvoda já deu entrevistas, e eu lembro que ele falava que ele mentia para a esposa dele. Porque ela ligava à noite e falava, onde você está? Aí ele falou, em casa. Mas está em Tava lá casa no mesmo? PC. Eu estava trabalhando no PC, mas ele não queria falar porque ela ficava preocupada. Então, realmente é um cara que se dedica demais ao Fortaleza. E é interessante você trouxe isso à tona, porque no dia do jogo, né, contra o Esportivo Trindade, quando ele ultrapassa essa marca, a gente escutou muito o Vojvoda ser mencionado justamente por essa marca, por esse feito e tudo mais. E eu peguei algumas palavras em que jogadores, pessoas da imprensa, a gente mesmo, mencionando o Vojvoda, diretoria, para a gente meio que
destrinchar como que o Vojvoda se encaixa em cada uma delas. Você já falou algumas aí. Exigente. Na hora que o Brits foi perguntado ali na zona mista, Brits, fala uma palavra para definir o Vojvoda. Ele pensou assim por uns 3 segundos. Exigente. Ele é uma pessoa, um cara muito exigente. Onde vocês enxergam esse Vojvoda exigente? Em que atitudes, em que escolhas vocês podem dizer aqui a gente tem a comprovação que o Vojvoda é um cara muito exigente? Olha, Marta, a gente consegue perceber, primeiro, dentro de campo mesmo, com algumas escolhas do Vojvoda. Tem jogador que chega com o Vojvoda e acho que ele dá oportunidade a todo mundo, mas tem jogador que some. Esse cara que some ali, das duas, uma, ou você tem uma disputa muito grande pela posição, que é o caso, por exemplo, do Cauã, que eu acho que ele não está tendo oportunidade, porque você tem é muito concorrido, os volantes do Fortaleza são muito qualificados, mas você tem jogadores que não tem tanta concorrência assim, e que de repente não entram, e que você sabe que a chance de jogar vai ser muito baixa, como por exemplo é o caso do Luquinhas. Ou você tem o que entregar, e você entrega principalmente a intensidade, que ele gosta tanto, a movimentação, a dinâmica que ele gosta, ou você não vai ter espaço com esse time do Fortaleza. Quantos jogadores chegaram e não jogaram? Teve jogador que nem jogou, que nem estreou, porque ele não via ali uma condição de entregar o que ele queria. Eu acho que isso é um ponto que a gente vê a exigência. O ponto 2, muitas vezes a gente vê um Fortaleza ganhando o jogo, você olha para a borda do gramado, o Vojvoda tá desesperado, pulando, ali, sabe, gritando, esbravejando, nem parece que o time tá vencendo, então para ele o resultado não é o mais importante, ele quer o desempenho, e para mim o que mais marca essa exigência é um Fortaleza que não tem, não fica satisfeito com placar nenhum. A gente vê um Fortaleza, pelo menos no padrão de jogo do Vojvoda, que ataca do primeiro ao último minuto, como se o jogo estivesse 0-0 o tempo inteiro. E por isso que eu lembro que em 2022 ou foi 2021, muitos dos gols do Fortaleza saíam nos 10 minutos finais de jogo, porque era uma equipe que o adversário já estava ali baixando, se preparando para encerrar a partida, e o Fortaleza estava mantendo a intensidade. Era um time que fazia muitos gols no final das partidas. O Vojvoda quer essa equipe ligada do primeiro ao último minuto. E não interessa se o jogo está valendo mais ou menos, ele quer sempre um resultado e um bom desempenho. É um cara que também não abre mão de disputar jogos decisivos. A gente às vezes ficava falando, poxa, ele tem um jogo decisivo pela competição A, pela competição B, pela C, ele tem que ver. Por ele colocava o melhor que ele tinha em todas elas, porque ele é muito competitivo. Acho que esses exemplos que eu citei, a gente consegue ver a exigência do Vojvoda. E eu acho que, acima de tudo, a beira do campo, porque é um local em que o torcedor também o vê. O técnico à beira do campo, ele é como um regente. Ele está ali como ditando o que cada um tem que fazer, ditando o comportamento coletivo da equipe. E o ponto que o Breno trouxe é muito presente a partir do momento em que o Vojvoda realmente não mostra em nenhum momento que ele está contente. Ele não se mostra satisfeito em nenhum momento até que o árbitro apite o jogo. No máximo, ele comemora assim. Aí ele segue e já chama alguém e começa a falar com aquela pessoa e começa a pedir intensidade, e a gente vê o tanto que ele está esbravejando. Quando tem uma jogada mal executada, é aquele... Aí aquela mão na cintura aqui. A mão nos quartos. E você vê exatamente... E a clássica mão no queixo. A mão no queixo. Então, você vê a exigência dele naquele contexto. Para mim, né? Porque a gente não tem acesso internamente ao dia a dia, mas ele é um cara que trabalha muito, que treina muito, isso fica muito também nítido, né? Quando a gente conversa com pessoas dentro do clube. Mas no jogo, em que muitos treinadores possuem outro perfil, que são esbravejar demais com a arbitragem, ou mesmo ficar muito tempo sentado ali, só observando, não. O Vojvoda está exigindo que a equipe dele permaneça com uma alta rotação. E quando não faz isso, você também consegue visualizar a frustração dele na coletiva. Tem vitórias que o Fortaleza conquista, em que o resultado é muito pertinente, mas ele quer tanto que o time jogue bem, que na coletiva você não acha que ele está satisfeito, que ele realmente não está feliz, parece que o resultado foi outro. Bueno, o ritmo do primeiro tempo e do segundo foi esse, tivemos muitas chances, perdemos muito, fizemos algumas, às vezes o discurso é até similar. Então, eu acho que a grande exigência que a gente consegue visualizar realmente é no comportamento dele à beira do campo. E quando ele está no estádio, né, com a torcida do Fortaleza lá presente, parece que isso também mexe com ele.
Às vezes ele pede para a torcida se Sim. movimentar, às vezes ele pede que aquele calor permaneça, né, aquela atmosfera, mas ele quer sempre o tempo todo que o time dele esteja inflamado. Ele exige da torcida também, né? Em alguns Isso. momentos, Porque vamos ele, empurrar pra ó, cima, o que ele ambiente não sabe tá- que não o tá legal. ambiente influencia também dentro do resultado. E a gente não tem acesso, né, aos treinamentos dele, ele até já falou sobre isso também publicamente. Eu sei que eu não que é complicado para vocês e tal, mas é uma coisa do futebol moderno, enfim, isso não vem ao caso, mas a gente já ouviu muitas pessoas conversando e falando de tipo, olha, cara, o treinamento do Vojvoda, ele é muito puxado, ele é muito intenso, a galera tem que se O desdobrar jogador tem que se mesmo adaptar ao treinamento dele. não é ele que se adapta não, o jogador se adapta ao treinamento do Vojvoda, que é de fato muito puxado, e eu acho que essa exigência a gente também pode perceber nessas declarações de como que ele é no dia a dia, na hora que ele apita ali e começa o treinamento. Aí a gente vai para outra palavra que foi dita também ontem, que o Alexandre também já citou, do Pochettino, falou ele é muito trabalhador. E essa daí eu acho que é a mais simples da gente exemplificar, porque o cara simplesmente 24 horas praticamente pensando em futebol. Trabalho. Eu já conversei com algumas pessoas dentro do clube, perguntando como é que é o Vojvoda quando ele não está aqui. Ele pode estar jogando o futebol dele na praia, em algum momento ele pode ter sido que ele está pensando. Nas Acontece férias. alguma coisa, nas férias. Nas férias dele. O Marcelo Paes disse que ele ficava mandando mensagem, ligando e tal, dizendo, olha, e aí? isso aqui, ó, isso daqui. Ele não Vamos para. ver essa situação. Ele não para. Nos vídeos que o Fortaleza fez de homenagem, tudo que diziam para ele, professor, você... Não, tudo bem, mas eu gosto mesmo de trabalhar, eu gosto mesmo de estar ali no dia a dia. Eu quero chamar a atenção. Ele fala, naquele vídeo que o Fortaleza divulgou sobre ele, ele diz o seguinte, o que faz ele feliz no Fortaleza não é o salário que ele ganha, que é um baita salário, não é o fato de ele ter conquistado 4 troféus e coisas inéditas para o clube, não são as felicitações e o reconhecimento que ele tem, o prestígio que ele ganha, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, não é nada disso. O que faz ele feliz no Fortaleza é ele ter a oportunidade de, no dia a dia, treinar, fazer o que ele gosta. Ou seja, o que ele gosta de estar treinando no campo com os jogadores, preparando a equipe para jogar. Ele tem satisfação no trabalho dele em si, na coisa mais simples. O treinamento, que talvez o jogador ache a coisa mais chata para fazer, para ele é uma satisfação pleníssima. Ele gosta de estar ali, ele gosta do campo, da bola, de estar ali presente todo dia, de estar pensando o jogo, de estar ensaiando jogadas, de estar, sabe? É uma coisa dele, ele gosta disso. Ele se satisfaz com isso, independentemente de onde ele estiver. Um cara como o Vojvoda, ele é feliz em qualquer clube, porque para ele não interessa pelo que você vai brigar. É claro que ele gosta de títulos, que ele gosta de disputar, de concorrer, mas ele gosta muito mais de ser treinador de futebol. Tanto é que ele abandonou uma carreira de medicina para ser treinador. Era a paixão dele. Então é isso que ele gosta de fazer. E quem gosta do que faz, gosta de trabalhar. Então eu acho que isso é um exemplo básico. Ele ama tanto aquilo que trabalhar para ele é uma satisfação. Por isso que ele escolheu morar no clube no início para conhecer mais a equipe, para entender melhor. Por isso que ele gosta de treinar e você não vê o Fortaleza com tantas folgas assim. O Fortaleza chega a treinar depois dos jogos. Os jogadores vão correr ali perto do gramado. Então é um cara que ama o que faz. E eu repito, quem ama o que faz, quando trabalha, não sente que está trabalhando. Aí é uma satisfação, é uma diversão para você. E eu acho que o Vojvoda é mais ou menos nessa linha. Eu acho que ele é realizado enquanto profissional. E não deixa de ser uma realização, né? A gente falou lá no início sobre esse dia da vacina e é um ponto, porque ele fala, por que as pessoas ficam me parabenizando? Por que vocês são desse jeito? É o trabalho dele, é meu trabalho. Ele é argentino, né? E a gente acompanha muito o futebol argentino, meu pai gosta muito da seleção da Argentina, mas os argentinos não são assim, é ele. Não, mas é só com os deuses, com Deus, Maradona e tal. Então ele não entende essa perspectiva. Eu acho que ele é realizado como realmente, como a gente pontuou, o cidadão Juan Pablo. O cara que é pago para treinar um time, e ele chega todo dia no trabalho dele, e ele treina o time dele, e depois que acaba as horas, ele está pensando sobre como pode melhorar para o time dele jogar mais.
É basicamente esse o contexto. E aí é um cara também que, em muitos momentos, né, por mais que isso não seja tão evidente como já foi em outros treinadores, como era o caso do Rogério, que falava, o clube precisa melhorar a estrutura, o clube precisa disso e daquilo. O Paes falava que até a tinta, que até a pintura, o Rogério pontuava, falava, porque ele queria modificações, ele acreditava que tinha que ser tudo em um padrão específico, mas eu acho que o contexto dele é vir do São Paulo e chegar em um Fortaleza com outro patamar de investimento. Claro. Esse é o contexto dele. Mas o Vojvoda também tem isso, só que em outra perspectiva. É a melhoria em software, a melhoria no equipamento específico que ele precisa para trabalhar, para ter mais informação de jogador X ou jogador Y. Ele gosta muito dessa parte tecnológica, né? Exatamente. Ele utiliza muito vídeo, utiliza muito número. Os drones e tudo mais. O Fortaleza... Tá dando o problema, jogo contra o Sport, que o Fortaleza ganha por 4 no primeiro tempo, faz os 4 gols, o Tinga disse, o nosso treino foi praticamente só vendo vídeo. Ele mostrou a saída de bola do Sport e ele viu que ali a gente podia matar o jogo e o Fortaleza matou o jogo só Exatamente nisso. Com vídeos. E Sim. o Tinga disse, a maior parte do nosso treino foi sentar, assistir vídeo e ele falar, olha isso aqui, observa, a gente vai fazer aqui, vai atacar aqui, vai subir a marcação aqui. Olha como é moderno isso. Você não tá treinando, não é aquele, vamos pro campo, faz 1001 coletivos, faz 1000 atividades, não. Ele percebeu que, observando, mostrando aos jogadores um comportamento padrão do adversário, ali ele podia ganhar o jogo. E isso é um aspecto que muitas vezes a gente não visualiza, como pedir uma fachada nova ou pedir algo do tipo, mas é algo que diretamente impacta no resultado. E é algo que o Vojvoda traz com ele, junto da sua comissão. Quando a gente olha para a comissão, cada um deles treina um tipo de perfil de trabalho, cada um deles treina um tipo de movimento, tem um que é específico para a bola parada, tem outro que é específico para a situação de ataque e o outro que é para o sistema defensivo. Então, eles utilizam muito da tecnologia. E junto ao Vojvoda, o Fortaleza também cresceu nesse sentido. Não só cresceu, como também consegue olhar para um cenário que ele já via muito, mas junto a uma comissão técnica argentina, olhar ainda mais para o mercado sul-americano. O tanto de argentino que chegou ao PC, depois que a comissão técnica chegou, de jogador que é indicado, que conhece. O Brits é o exemplo clássico disso. É o jogador que ele chega e diz, eu quero a contratação do Emanuel Brits. Ele vai resolver o meu problema. E aí o Fortaleza vai lá, busca o jogador e ele já estreia de titular fazendo gol. Foi uma derrota, né, para o time do Bragantino. Sim. Mas desde aquele jogo ele permaneceu dentro dessa equipe principal. Nunca mais saiu. E eu acho que esse investimento todo e também esse cuidado com a informação, o vídeo que o Breno está trazendo, todo esse aspecto facilita muito no entendimento de um cenário que o Vojvoda fala muito. Não é a posição que importa para mim, é a função. É quanto de função aquele cara é capaz de realizar. Então é por isso que você vê um volante jogando de zagueiro, é por isso que você vê um camisa 10 jogando de ala, é por isso que você vê inúmeros atletas, né, como um lateral jogando também de zagueiro, como um atleta que é ponta, precisando ficar lado a lado com o centroavante e se posicionando de outra forma, porque eu acho que ele traz isso também. A perspectiva Vojvoda, para além do lado humano, além do campo, também é uma perspectiva de inovação com relação à tática. E como o torcedor do Fortaleza se acostuma a ver o time. Porque com o Vojvoda não existe uma onzena titular. É um grupo de jogadores que é titular. E isso também é uma novidade. Ninguém está acostumado. Até hoje, ninguém está acostumado. Até hoje, o torcedor está na bronca porque diz, eu quero a onzena titular. Quem é o time titular? Quero pelo menos saber quem é. E aí, todo jogo é uma grande surpresa, porque pelo menos um jogador, o Vojvoda vai ter uma invenção ali, vai colocar ele no time titular. Ninguém consegue gabaritar qual é a escalação do Vojvoda. Eu quase consegui no jogo contra o Trinidense. Só que ele tem que botar a surpresa dele ali exatamente. no meio, Ele né? faz uma só para poder realmente causar. Só para poder dizer assim, ó, tu não conseguiu, hein? Que foi o Rosseto no lugar do Hércules. De resto, eu consegui colocar lá todos eles. Mas, enfim. Outra palavra, e essa foi dita pelo Marcelo Paes, leal. E eu acho que é uma muito importante também nisso, na história construída, porque a gente até já falou. Exemplos aqui a gente já deu. Você sabe quando o Vojvoda... a primeira prova de lealdade que o Vojvoda deu foi antes de assinar o contrato com o Fortaleza. Porque no momento em que essa negociação vazou, o Santos estava em busca de um técnico. E no momento em que o contrato foi enviado para o Vojvoda, porque a diretoria estava aqui, eles emitiram o contrato, o Vojvoda precisava receber na residência dele, pegar e assinar e reenviar.
você tinha esse trâmite, naquele momento o Santos enviou uma proposta. E era uma proposta financeiramente maior e melhor do que a do Fortaleza. E naquele momento, antes mesmo de assinar o contrato com o Fortaleza, houve uma reunião junto à diretoria do Fortaleza e o Vojvoda falou: o Santos é o time do Pelé. O Santos entrou em contato, mas eu já dei minha palavra a vocês. A gente passou semanas negociando. Eu vou para o Fortaleza. E aí depois o agente dele, né, porque o Vojvoda nunca fala sobre essa questão financeira, falou, o contrato que eles deram era muito mais vantajoso financeiramente, mas realmente ele é um homem de palavra. E ele é um homem de palavra se confirmou não só naquele momento, como em toda a trajetória dele até aqui. A gente falou já durante um pedaço aqui do podcast, falando sobre o Fortaleza também ter dado as condições, mas, acima de tudo, o Vojvoda ter escolhido ficar. E é o escolher ficar mesmo. Porque ele tinha outros caminhos, não só um, mas vários, temporada após temporada. A gente fala de interesse do Atlético Mineiro, de interesse do Corinthians, de interesse também do Flamengo, de interesse de outros clubes fora do eixo Brasil, do eixo sul-americano, a seleção do Chile. Seleção chilena. Quem não, como técnico, não se sentiria realizado de entender que você está indo para um projeto em que uma federação diz, nós vamos para a Copa do Mundo. Você pode ser o técnico da nossa Copa. Não é um contrato de 1 ano, é um contrato até a Copa. É para disputar uma Copa América logo depois. E um país que você se deu muito bem, que todo mundo gosta de você. E ele escolhe, não. Eu vou permanecer com o desafio do Fortaleza, mesmo entendendo as críticas, a cobrança, o contexto, o calendário, a falta de investimento para competir contra realmente os times de maior poderio. Eu acho que isso fala muito também sobre essa palavra que o Marcelo Paes utilizou. Ele é um cara leal ao Fortaleza. Isso é um fato. Leal à palavra dele também, né? Porque essa questão aí dele ter, mesmo com a proposta do Santos, que ele até menciona, né? O time do Pelé, o time um dos maiores do futebol brasileiro, que é multicampeão e tudo mais, e ele fala, olha, chegou uma proposta do Santos, qualquer outro no futebol. A gente viu exemplos de jogadores nessa temporada mesmo do Fortaleza fazerem isso. Eu não tô certo aqui contigo, viu, Marcelo Paes? Tá tudo certo. Só aí manda chega aquele telefonema. Chega aqui, ei, tô oferecendo o triplo. Ei, não vou mais não, viu? Nem apareço mais. Deixa eu passar o Natal que a gente resolve e tal. E passa o Natal e nada. Rapaz, olha as piadas, viu? Hoje é muito, muito, muito raro. Marta, eu vou citar um exemplo aqui. Eu não vou nem falar sobre a questão das propostas que ele não aceitou, que a gente já tinha falado sobre isso. E o Alexandre trouxe um outro aspecto de lealdade que foi antes de assinar. Eu vou trazer um outro aspecto. Vou trazer a lealdade com as pessoas que trabalham com ele, com o jogador. Eu vou citar 2 exemplos. Primeiro, o Guilherme. O Guilherme foi um cara que, no começo, o torcedor não queria, esse cara não joga, esse cara não ajuda, e o Vojvoda estava lá, insistindo. E ele dizia na coletiva, todo mundo criticando eu acredito no Guilherme. Eu confio no Guilherme. Vai ajudar a gente, eu confio no Guilherme. E de tanto ele apostar e saber administrar, saber como colocar o Guilherme em que momentos, quando ele coloca o Guilherme contra o Libertad de titular, todo mundo ficou surpreso e dali em diante foi um ponto de virada, ele acreditou e o Guilherme deu certo. Eu vou citar o Pedro Augusto. O Pedro Augusto foi crucificado depois da final da Copa Sul-Americana. E o Vojvoda poderia muito bem ter dito, tira do elenco, já não vai adiantar, o torcedor não quer mais. Ele insistiu no Pedro Augusto. Pedro Augusto jogava fora de casa apenas para não ser vaiado aqui, para conseguir ser resiliente e ficar na equipe. Ele mantém o Pedro Augusto para a temporada seguinte, começa a utilizar, acha outra função e hoje o Pedro Augusto já é visto com outros olhos pelo torcedor. Eu não vou dizer que o Pedro Augusto virou 100% a situação a favor dele, mas hoje ele tem muito menos haters do que ele já teve um dia e muito por conta do trabalho de administração de pessoa que o Vojvoda teve com ele, que foi um trabalho semelhante que ele teve com o Guilherme e que ele tenta fazer com o Marinho e tenta fazer com outros jogadores. Então ele é leal também àqueles que estão com ele e que tentam ajudá-lo e que fazem o trabalho junto com ele, porque ele sempre diz que o trabalho não é dele, são dos jogadores. Ele nunca aceita para si inclusive nessas homenagens. Quando se parabeniza, ele sempre fala, não sou eu, são eles. Então ele é leal também com aqueles que trabalham com ele, nesse sentido de saber administrar, de entender quando o momento é ruim para o cara, de chegar e dar apoio e dar continuidade e continuar apostando naquele jogador. Então é outro aspecto de lealdade e os demais aspectos, a gente já falou aqui demais sobre isso, e acho que lealdade realmente é uma das qualidades principais do Juan Pablo Vojvoda.
E eu concordo, assino embaixo com tudo que vocês falaram, e eu acho que é um vínculo que sela aí esse contrato, esse casamento, né, como a gente está tratando aqui, de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza. A gente já está encerrando, mas agora é jogo rápido, não é para aprofundar muito não, é só para responder. Bate-bola, jogo rápido. Não, e é só uma pergunta, só mesmo para a gente encerrar aqui. De todas essas metas que a gente já comentou aqui do que o Vojvoda realizou, títulos, metas, tabus, qual que vocês acham que até este momento foi a principal? Principal meta. Principal conquista, né? Principal conquista, a principal meta que ele realizou, principal objetivo, o maior. Vamos lá, eu acho, por mais que eu acho que a Série A é o grande pilar, né, de manutenção do projeto do Fortaleza, eu acho que a principal coisa que ele fez foi, não vou dizer apresentar, mas consolidar a imagem do Fortaleza na América do Sul. Não, tudo. Eu entendo, concordo. Eu acho que é dentro dessa competições, perspectiva. Por exemplo. Dentro de competições, eu acho que o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu também acho. Foi a porque coisa mais difícil. você não entende que aquilo é possível. É uma competição de 38 rodadas. Quando entra dentro da competição, você vai sonhar em ficar dentro do hall do 14º naquele momento, né? Para você ir para uma Sul-Americana. Acabou de vir de um Brasileirão extremamente difícil e às vezes a gente esquece. Ele chega para substituir o Wenderson e ele não tem um reforço. O Vojvoda não montou aquele elenco. O Vojvoda chegou sem nenhuma contratação. E as contratações que foram feitas no meio do ano, acho que foi Ângelo Henriques, que também não conseguiu se firmar, o Edinho. Foram poucas contratações que o Vojvoda teve à disposição. E ele, naquele ano, conseguiu colocar o Fortaleza dentro do G4. O Fortaleza atingiu quase que o melhor estágio em que ele podia estar, porque ele fica atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que são times que eles estão, dentro do nível de competitividade do futebol brasileiro, eles estão à frente de todo mundo. Porque eles têm um poderio de investimento, eles têm técnicos muito consolidados, o exemplo do Palmeiras, eles têm jogadores de outra prateleira, jogadores que acabaram de sair da Europa e vêm jogar no futebol brasileiro, eles vão para um desses 3 times, em muitos casos. Então eu considero o G4 da Série A o grande feito esportivo do Vojvoda. Eu também acho, mas para ficar um pouco diferente, para a gente não ficar na mesma, eu diria chegar à final da Sul-Americana. Eu concordo com os dois, só que eu também prefiro ficar com a final da Sula, que eu acho que, eu não sei, tem uma áurea diferente. Muita novidade envolvida. Não sei explicar. Copa Sul-Americana, o Vojvoda também, a gente sabe que ele enxerga com outros olhos essas competições. Então, acho que a final da Copa Sul-Americana, ela foi, de fato, algo extraordinário e, para mim, até esse momento, foi o principal feito dele com o time do Fortaleza, mas tem muitas coisas aí pela frente que a gente lembra. O Vojvoda tem contrato até o final de 2025, por enquanto, tá? Porque daqui a pouco pode ser que renove também, que como a gente pontuou aqui, ele sempre fala em projeto a longo prazo. Daqui a 4, 5 anos teremos muito de Vojvoda aqui no nosso futebol cearense ainda no Fortaleza Cast, trazendo muita felicidade para você, torcedor tricolor. E eu fico por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada Alexandre, obrigada Breno, por terem participado do nosso Fortaleza Cast. Semana que vem, claro que tem mais. Eu espero contar com a audiência de vocês mais uma vez na TV Diário, toda sexta às 8h34, no YouTube do Jogada também e todo domingo na Verdinha. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.